nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso especial, Falando Nisso de respostas, tá? Respostas ao vídeo de Clarice e Vitor, que por sua vez é uma resposta ao nosso vídeo, é bastante assistido, Evidências, tá? Em que a gente discutiu a noção de psicologia baseada em evidências. Como a coisa assumiu assim uma dimensão intrincada, acho que eu vou dividir a minha exposição aqui em duas partes. Não sei se vai caber tudo num mesmo vídeo. O Bully depois será o nosso amo nesta matéria. Mas acho que eu quero debater assim os argumentos, elogiar assim, a forma cuidada da resposta, né? Clarice e Vitor estudaram, dá para ver que eles se dedicaram ao nosso vídeo, isso é sempre bom, isso faz parte do debate científico, né? E eu quero ir ao mérito, né? das questões, ao argumento. E na segunda parte, eu gostaria de discutir o problema da forma, né? Quer dizer, como é que funciona a retórica no âmbito da argumentação científica, como é que a gente expõe argumentos, em que veículos, recorrendo a que estratégias de construção de discurso. E para isso eu vou me focar no site Questão de Ciência, onde apareceu o texto original, o artigo original da Clarice e do Vitor, mas também dos outros contendores que, imagino, são dignos representantes da psicologia baseada em evidências. Então, eu queria fazer um pouco histórico, né, de com quem que eu estou falando, como é que nos últimos anos a questão vem sendo tratada, então pensar vários artigos que vêm aparecendo nessa revista de divulgação científica, que é uma revista, digo e repito, né, ótima, muito boa, em relação a quase todas as ciências, mas que na psicologia é de fato muito fraca e incipiente, acaba proliferando preconceitos, inclusive preconceitos em cima da psicologia baseada em evidências. No vídeo que eu apresentei, eu tinha 3 ou 4 argumentos, né? Na verdade, teses. Né? A primeira é de que a psicologia baseada em evidências é distinta, é diferente da medicina baseada em evidências, que surgiu lá num determinado contexto, que tem exigências epistemológicas, quero crer, distintas da psicologia, para não falar na psicologia brasileira, e que está havendo um certo transporte de autoridade, né, da medicina baseada em evidências para psicologia baseada em evidência. E eu tentei trazer alguns elementos sobre assim, a dificuldade da gente fazer uma transposição direta, como se a psicologia fosse um ramo da medicina, aí sim, né, quer dizer, submetida aos mesmos padrões, é a mesma prática, e que, por exemplo, né, a própria Clarice tem essa boa lembrança de que apenas 7% dos estudos de eficácia sobre psicoterapia levantam, assim, evidências absolutamente fortes e resistentes. As outras não, elas são, sim, muito pouco convincentes, provisórias, precárias, né? Estão sujeitas à revisão. Acho que, no fundo, na ciência, tudo está sujeito à revisão, mas só 7% das pesquisas, eu tive essa impressão, elas são de fato confiáveis. Será que isso acontece na medicina também? Será que são os mesmos números? A crise de reprodutibilidade, né? 40% das pesquisas em psicologia experimental americana não são repetíveis e levam aos mesmos resultados. O Vitor argumenta que isso é parte da ciência. Não, porque os problemas metodológicos, porque não é porque é repetível que é científico, mas eu achei assim meio fraco diante assim da força com que a psicologia baseada em evidências exerce esse seu projeto, né? A gente vai discutir mais sobre isso, que no fundo não é mais uma teoria psicológica, né? Como outras, né? Como o behaviorismo, como a fenomenologia, como a psicanálise, como o cognitivismo, e que estão usualmente numa batalha de conceitos, práticas, métodos. Não, essa proposta, né, da PBE, ela pretende se estabelecer como uma espécie de júri, de meta-árbitro. Então, em todas as psicologias,
nós estamos em condições de dizer quais apresentam evidências, quais não, e quais devem ser excluídas, porque são perigosas, porque são iatrogênicas, porque são um risco à população, porque são, assim, não idôneas, porque são pseudocientíficas. Isso, quero crer, se confirma, é um grande problema. O Freud dizia assim, toda prática que, para existir, precisa excluir outras, precisa dizer assim, olha, as outras não têm direito à existência, não têm direito a serem assim reconhecidas, é uma prática perigosa, do ponto de vista da psicanálise. A psicanálise nunca, e tem críticas contra outras tendências psicológicas, mas nunca pretendeu revogar, assim, o direito, a procedência, a pertinência delas enquanto projetos que ajudam a gente a mitigar o sofrimento humano, que são maneiras distintas, no fundo, da gente chegar ao mesmo objetivo, né? Que é cuidar das pessoas. Né? Então, tudo bem, muitos comentários dizem assim, essa guerra de teorias, ela não leva em conta os pacientes. Leva sim. Leva sim. O debate é justamente sobre isso. Inclusive, essa é a diferença entre essa abordagem, vamos chamar de teoria, né, ou sei lá, perspectiva, e as outras, e as clássicas. Ela se pretende árbitro. Tanto que insiste, assim, vigorosamente em tecer juízos sobre outras áreas. E é aí que nós estamos, assim, respondendo. Dizendo, olha, está havendo aqui um ajuizamento contínuo sobre a nossa prática, né? E que acho que merece resposta, porque ela está infringindo uma espécie de consenso que é a gente debate, mas a gente se respeita como integrantes do campo da psicologia. Não tem ninguém aqui querendo dizer assim, olha, você tem que sair. Mas parece que a PBE está querendo fazer isso. Pelo menos vou tentar demonstrar esse ponto aqui e depois na análise retórica, na análise da retórica do Questão de Ciência. A questão da eficácia das práticas psicológicas, ela é muito instável do ponto de vista histórico. Né? Ela começa lá com Eysenck, na década de 50, dizendo que nenhuma psicoterapia era suficientemente capaz de curar, de ajudar, de reverter nenhum sintoma. Depois tem estudos que dizem, não é bem assim, essa mais, aquela menos. Tem estudos com os quais eu simpatizo, né, e que dizem assim, a capacidade de transformação, de potência do tratamento, depende da qualidade do vínculo. Né? Depende da qualidade do vínculo terapêutico que se estabelece. Né? Então, isso conta mais do que teoria de referência da pessoa, um método que ela emprega, as justificativas que ela mobiliza para se apresentar publicamente, mais do que a experiência do clínico, mais do que o tipo de psicopatologia que está em jogo. Isso como um balanço geral destas pesquisas que vêm sendo feitas e que vão apresentando resultados, vamos dizer assim, não muito convergentes. Né? Cada hora a gente consegue mostrar uma coisa. Mas há um outro sentido para a crítica que eu estou fazendo aqui, a passagem da medicina para a psicologia, que é a noção de evidência empregada. Pela definição da Clarice, no livro dela, né, para reconhecer a psicologia baseada em evidências, ela mobiliza o Murcho, que diz assim, evidência seja o que for que conta apropriadamente a favor de uma conclusão, ainda que não aprove definitivamente. Parece uma definição trivial, evidente, algo que vai na tentativa de mostrar alguma coisa, ainda que isso não seja conclusivo. Ok, eu gostaria que esse conceito fosse aplicado, né? Quer dizer, o conceito declarado pela Clarice como assim, o conceito elementar de evidência. Disso eu fui discutir no vídeo anterior uma dificuldade que é assim, será que não haveria uma exigência metodológica distinta, que quando a gente vai estudar o comportamento, né, talvez mais próximo dos aportes em psicologias naturalistas, né,
mais próximos da medicina, será que não existiria uma diferença relevante entre a gente estudar o comportamento e a gente estudar aquilo no campo dos seres humanos que tem estrutura de linguagem, o sentido, a significação, né? Aquilo que se organiza simbolicamente. Quanto ao que ele disse da verbalização ser diferente de comportamento, é uma ideia muito estranha, pois falar também é uma interação com o ambiente. Dunker, fica aqui o questionamento. Se falar não é comportamento, é o que então? Como, por exemplo, procede um método estrutural, né? Um método estrutural lá do Lévi-Strauss, na antropologia, e ela procede, né, pegando elementos de uma cultura e mostrando como elas formam um complexo, como elas formam uma estrutura, um sistema de trocas, né, que tem, então, estrutura de linguagem. Lévi-Strauss não faz experimentação. O método estrutural não é um método experimental. Mas não é um método científico? Bom, o mesmo grupo diz assim, olha, não tem essa descontinuidade. Ciência é ciência. Ciência é natural. E aí eu levanto um argumento e digo, tá bom, então pela ciência natural e pelo método experimental, exclusivamente experimental, a gente teria que ter uma boa teoria da linguagem. E essa teoria não... Na psicologia, citei o Skinner por causa disso. Ela não se consagrou, né? Ela tem muitas críticas, né? A gente pode fazer um vídeo sobre o comportamento verbal do Skinner. Eu mencionei a crítica do Dennett, podia ter mencionado outras críticas. O Victor falou, não, mas o Dennett não é watsoniano. Mas o sentido da crítica dele ele mobiliza a noção de intencionalidade e vai tentar mostrar como ela aparece ali, tá atravessando a concepção indevidamente, né, não reconhecidamente, né, a concepção de linguagem do Skinner. E o que é a intencionalidade? É uma propriedade que eu estou dizendo assim que está muito próxima da linguagem, né, não do comportamento. Do comportamento interior, então já estamos aí, veja, não é uma polêmica contra o Skinner. Muita gente tomou assim, como é que ousa falar do Skinner? Não é uma polêmica, é uma ideia, uma forma de mostrar que o Skinner também tem críticas, e que as evidências, no campo específico da concepção de linguagem, trazidas pelos que não se confirmaram como a gente gostaria. Mas aí a gente está no plano de psicanálise e behaviorismo. Tá bom, vamos conversar sobre esse assunto. Ninguém vai dizer, olha, a prática de vocês tem que ser, assim, retirada, porque ela não é científica. Outro ponto, o Pilates, ele vai tentar fazer essa aproximação usando exemplos como o do médico brasileiro lá que tentou fazer a pílula do câncer e daí, bom, não contou com uma boa metodologia e causou todo um problema, né, que a gente acompanhou. Vamos pensar, né, quer dizer, a gente tem experimentos parecidos com isso no caso da psicologia, experimentos que, qual que é o ponto aqui? Que usam a noção de placebo da mesma forma. Em medicina, placebo é mais ou menos assim, você tem um princípio ativo, uma combinação deles, que você dá para um grupo de pessoas. Aí você tem um outro grupo de pessoas, o grupo controle, onde você não dá esse princípio ativo, você dá um placebo. E daí você confirma, né? Quer dizer, você verifica os efeitos num caso e no outro. Noção de placebo em psicoterapia, como é que seria? Eu faço uma psicoterapia verdadeira e no outro caso eu não aplico psicoterapia? Então, essa separação, placebo, não placebo, eu entendo que ela não vem da medicina, aterriza na psicologia e nós estamos no mesmo grau de autoridade, porque aí é que está o problema. A ideia é transferir a autoridade. E a partir disso dizer, essa é a ciência é para todos. Aplicar a autoridade com, enfim, uma intenção de restrição. Quando a gente vê a argumentação aqui desse grupo, é fortemente baseada em amostra randomizada, né? Padrão ouro. Muito forte esse método. Mas, por exemplo, vamos considerar uma grande teoria, uma meta-teoria. Aliás, uma teoria que é comparável com a psicanálise do ponto de vista da quantidade de fenômenos que ela quer explicar, que é a teoria da evolução do Charles Darwin. Essa teoria
ela comporta experimentação, talvez indireta depois, né, em laboratórios, a gente pode ver os micro-organismos em competição seletiva, mas na sua formulação, né, ela foi baseada numa outra coisa, que é observação. Observação da anatomia do bico dos pássaros na Ilha de Galápagos. Observação e agregação de dados que foram produzidos por outras ciências. Por exemplo, a geologia. Darwin dava muita importância para a geologia, entendia muito de geologia. Uma outra área da qual ele vai trazer fatos, né, observacionais e vai coligir ele com fósseis. É uma outra coisa que a gente observa. Né? Os fósseis não são uma experimentação, são fatos observacionais. O que ele fez foi juntar muitos desses fatos observacionais e propor uma teoria que articula e explica eles. Na década de 20, na década de 30, a gente encontrou apoio e corroboração para essa hipótese. Tem gente que diz, podemos citar um artigo, né, que a argumentação psicanalítica é semelhante. Não que ela trabalha no campo das ciências da natureza, mas que ela argumenta de modo semelhante ao que a gente vê aqui no Darwin. Mas aí vem o Pilate e diz assim, né? Essa descontinuidade entre ciências humanas e ciências naturais é contraproducente e geradora de pesquisadores impedidos de compreender o princípio do falsionista do fazer científico. Os que defendem o argumento da descontinuidade adotam uma postura arrogante. Veja, né? Você vai do argumento para a pessoa. Né? Isso é próprio dessa retórica. Pois advogam para si uma nova concepção científica para os temas em que se interessam pesquisar. Por que a arrogância está nesses que dizem assim, tenho especificidades do meu objeto, né? Na psicologia, na psicanálise, na própria análise experimental do comportamento, na sociologia, na antropologia, na linguística, né? Por que a arrogância estaria nisso e não naqueles que dizem assim, só existe um método e este é o método da ciência e as ciências são todas experimentais como a física, a biologia e a química? Será que não é possível que exista um pouco de arrogância nessa pretensão unicista da ciência, de que só esse método é científico e só a ciência se ocupa, vamos dizer assim, do falseamento de suas hipóteses? E complica um pouco mais, porque o Pilate ele não mobiliza, ele não discute com nenhum dos autores, que a gente tem bons autores defendendo isso, desde o Ian Hacking, talvez o Thomas Kuhn, talvez o Bruno Latour. Sem discussão, a gente chega numa conclusão e uma imputação de arrogância para o outro. O Pilate, na página 42, ele apresenta 5 características, né, da ciência e que, bom, teria que ver com esse uso das evidências. Primeiro, questione sempre a autoridade. Isso é Kant, né? Isso é absolutamente próprio da psicanálise. Quer dizer, a gente ajuda nossos pacientes a se questionarem diante de autoridades pré-constituídas, cuja força vem eventualmente da infância, né? Questione a autoridade. 2. Não acredite em nada por si mesmo. Bom, isso vem da crítica aristotélica, platônica aos sofistas. Sim, a gente precisa acreditar aquilo que é dado como uma crença, né? A gente precisa criticar isso. Siga evidências onde quer que elas estejam. Perfeito, isso chama-se Descartes, século XVII. Qual a primeira evidência? Penso, logo existo. Segunda evidência, Deus existe. Não sei se a gente deve ou não criticar essa evidência, mas a noção histórica da evidência está lá, é Descartes. Psicanálise acho que concorda bastante com isso. 4º elemento, você pode estar errado, sempre. Isso vem lá do ceticismo, né? Tanto o ceticismo grego, quanto o ceticismo de Montaigne, de Lavoisier, de Descartes. Ou seja, 4 condições que não vêm da ciência, vêm da filosofia. 4 condições com as quais a psicanálise estaria completamente de acordo. 5ª condição, teste as ideias por meio da experimentação. Se elas não sobrevivem, abandone-as. 5, uma diz, tem que ser a experimentação. E essas outras 4, elas não trabalham com falseabilidade? Trabalham. Como elas chamam essa falseabilidade? Crítica. Kant.
crítica da razão pura, crítica da razão prática. Descartes, crítica dos sentidos, crítica da autoridade. Os céticos, crítico do conhecimento como possível. A psicanálise se inscreve na tradição da crítica. Sim, ela não trabalha com teste por meio de experimentações. Será que então a demarcação deve ser entre ciência, falseabilidade, criticidade, autoridade e metafísica, ignorância, ausência de racionalidade? Será que não existem outras formas legítimas de uso da razão que não sejam aquelas próprias da ciência e próprias da ciência definida pela prática da experimentação? Quer dizer, e o caso das ciências formais? Por exemplo, a matemática, a lógica, a linguagem, não são ciências, mas não tem experimentação ali. Não seria querer fazer assim um monopólio da crítica, né? Sobrevalorizando o caminho próprio, né? E transferindo toda a autoridade da ciência para si? Ou seja, sem ter criticado esta própria e mesma posição. Será que a psicologia baseada em evidências ela está procedendo a autocríticas? Sim? Será que essa confiança que ela demonstra em si, né, em definir a ciência dessa forma, né, em excluir outras formas de racionalidade como científicas, será que isso não é parasitar o conceito de ciência? Pôr o conceito de ciência no bolso, dizer, ele é meu e a gente não discute, a gente não sai disso. Será que ele é tão consensual assim? Bom, algumas áreas sim, mas isso tem que ver talvez com a epistemologia daquelas áreas. Em outras áreas, nem tanto. Bom, então esse é o primeiro ponto do meu vídeo passado. Espero ter respondido aí as objeções que me foram levantadas. O segundo ponto é simples, lógico e assim lapidar. Eu estou dizendo assim, a psicanálise apresenta evidências. Eu não estou dizendo que essas evidências são apenas casos clínicos. Eu não estou dizendo que essas evidências tornam a psicanálise uma ciência. Eu não estou dizendo que a psicanálise deseja se tornar uma ciência nesses termos aqui colocados. Eu só estou dizendo que a psicanálise apresenta evidências. Algumas indicadas, né, aludidas, e mais de 20 delas expostas aí no nosso vídeo, que aliás aumentaram. Vocês querem trabalhar com mais de 20, vocês vão estudar as 20, eu acho super legal esse esforço, mas vamos pôr mais umas 30 aqui, porque são muitas. São evidências, gente. O ponto é só esse. Vamos qualificar o mal-entendido. Eu dividi na minha exposição evidências em dois tipos. As evidências internalistas, né, aquelas que funcionam para dentro do campo, né, que funcionam dentro da área, e as evidências externalistas. Né. As evidências internalistas, na psicanálise, elas se concentram fortemente no caso clínico, tá? Porque é uma maneira de pensar. Não sei até que ponto será legal para os nossos estudantes aprenderem clínicas sem discutir casos clínicos. E eu acho isso muito importante. Eu publiquei um livro sobre isso. Os meninos aí citaram o meu trabalho, né, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, onde eu defendo fortemente o procedimento dos casos clínicos. Sim, porque eu acredito que a comunidade psicanalítica, ela exerce, sim, na leitura dos casos clínicos, crítica. Ela se transforma ao longo do tempo, ela abandona modos de pensar, substitui por outros, né? Isso acontece por quê? Por envelhecimento? Talvez um pouco, mas também por crítica. Dizer que essa comunidade ela se mantém acriticamente e sem trazer dados, né, de como ela funciona, me parece muito exagerado. Mas mesmo se fosse, eu não estou argumentando que nossa cienticidade depende dos casos clínicos. Parece que a Clarice não conseguiu entender essa ideia, assim. Já que os casos clínicos são evidências internalistas, então os psicanalistas estão dizendo que A, eles são ciência, e B, que as evidências que eles têm são sempre internalistas. Não. Eu estou dizendo e mostrando. Evidências externalistas
sobre a psicanálise existem, elas estão postas aqui e elas são produzidas, né? Dei um exemplo recorrente, né? Daí a pessoa começou a discutir o exemplo, mas é o exemplo do Leichering e Rabon, publicado no Journal of American Medicine. O Dunker, nesse momento, traz aí um argumento de autoridade, tentando chamar atenção para o fato de que esse estudo foi publicado no JAMA e foram 2 médicos que publicaram. Quando a gente fala de psicologia baseada em evidências, esses 2 argumentos são irrelevantes. Independentemente de ter sido publicado na Nature, no JAMA, ou então em algum periódico de menor impacto, independentemente de ter sido médicos que publicaram ou pessoas que não são médicas que publicaram, o que vai importar é a qualidade das evidências que são apresentadas a favor daquele ponto. Qual era o objetivo de mencionar isso? É outra área, medicina. Não é psicologia, não é psicanálise, não é o nosso grupo, não é a minha escola. Vem de fora. Isso é um elemento de externalidade importante para o argumento. O que virou na réplica do Vitor? Eu estou usando a autoridade da medicina para calar a boca dos outros, para dizer que o nosso argumento é melhor. Não! Eu estou usando este critério de externalidade, que é o critério que eu estou entendendo que vocês dão mais valor. Não quer dizer que nós damos mais valor para isso. Vocês dão. E aí estão as evidências empilhadas uma depois da outra. Dizer, e aí a gente vai ter que matizar isso, né? Que esse é um artigo fraco. Que este é um artigo que foi criticado por outros. Não destrói evidência. Evidência continua lá. Ela pode se enfraquecer. Ela pode não ser forte. Mas veja, gente. Olha lá, lógica. Evidência forte, fraca, azul, branca, antiga, nova. Mas evidências são predicados do conceito. Dizer assim, a psicanálise não tem evidências, mas as evidências dela são fracas. É uma contradição. Percebe que é uma contradição? Não tem evidências, não tem evidências. Não quer dizer tem evidências fracas, tem evidências que a gente rebate, tem evidências com as quais a gente não concorda, tem evidências que não são experimentais. Isso reforça o interesse assim, da psicanálise de participar do debate da ciência, de não se conformar e ser assim qualificada, né, de bom, vocês estão fazendo isso e aquilo e não responder. A gente está respondendo. Espero que essa resposta deva ser, então, mais um argumento para dizer, olha, estamos discutindo em que âmbito aqui? Acadêmico? Será que não é no âmbito justamente da ciência? Será que a gente não pode considerar a ciência como uma discussão, como um debate, como um conjunto de controvérsias, onde tem argumentos que estão fora, de fato estão fora, mas tem muitos argumentos que estão dentro. E eu acho que os argumentos da psicanálise estão dentro. É isso que quer dizer ter evidências. Aí ela vai lá e cita o meu texto. Christian Dunker diz que os casos clínicos são a principal forma de evidência da psicanálise. Pode ser. Mas entenda, principal não quer dizer exclusiva. Principal não quer dizer única. Principal não quer dizer a melhor, inclusive. Principal quer dizer principal. As nossas evidências podem não ser as melhores e eu não. Ao final do meu vídeo, até brinco, digo, olha, você pode considerar que a psicanálise não é ciência. Por quê? Porque não faço um argumento circular que é assim, se a ciência é feita de evidências, onde tem evidências tem ciência. Não é tão simples assim. O próprio Pilates fala, né, protociências, para ciências que estão em desenvolvimento, ciências que vão vir a encontrar corroboração. A gente deveria ter, como diz o Vitor, mais cautela para julgar quem tem e quem não tem evidências. E para julgar qual a relação entre evidências e ciência. Deveria também ter uma discussão sobre epistemologia. A ciência não devia ser considerada só um assunto normativo, que é aquilo que acontece nos jornais, que é aquilo que acontece nas universidades. Não. Ciência debate. Bom, mas a coisa piora, porque na página 14 do seu livro, Como Saber se uma Prática é Baseada em Evidências, Clarice e Vitor dizem, olha, basta olhar a pirâmide das evidências.
pirâmide das evidências. Parece legal. No topo está revisão sistemática e meta-análise. Número 2, ensaios clínicos randomizados. Número 3, ensaios clínicos não randomizados. Número 4, estudos de coorte. Número 5, estudos de caso controle. Número 6, série de casos clínicos. Ou relato de caso clínico. Número 7, editoriais. Número 8, capítulo de livros. Número 9, narrativos, artigos de... Peraí. Tinha entendido, apesar de não ter dito que o argumento em favor da psicanálise ter evidências são os casos clínicos, você dizer que os casos clínicos não são evidências. Mas eles compõem aqui a pirâmide das evidências que está no seu livro, na página 14. Como eu devo entender isso? Que eles são evidências fracas? Pode ser. Nível 6, estamos na 3ª divisão, estamos na 2ª divisão. Tá bom, mas você apresenta como exemplo de evidência algo que você diz que não é uma evidência. Casos clínicos. Não sei bem como lidar com isso numa argumentação que você pretende ser erradamente lógica, né? O que eu estou querendo dizer é que o enunciado a psicanálise não possui evidências é um enunciado falso. Ele deve ser substituído por, se você quiser, psicanálise apresenta evidências, mas eu não concordo com elas. A psicanálise apresenta evidências, mas eu vou criticá-las, como vocês prometem fazer. Super legal, espero aí o esforço de vocês. A psicanálise apresenta evidências, mas elas são, assim, piores que as nossas. Tá bom, vocês estão os campeões, nós estamos na 3ª divisão. Mas nós jogamos futebol, certo? Ou não? Ou nós temos que sair e dizer, vocês fazem outra coisa, isso não é ciência, vocês não se preocupam em prestar razões do que vocês fazem, vocês são impostores, né? Vocês são perigosos, né, enquanto prática. Eu não demonstrei isso ainda, mas vai vir. E eu gostaria de encerrar essa parte me referindo a um trabalho de uma amiga querida, trabalhamos juntos muitos anos na USP, né? Demos aula da mesma matéria, né? Que é a Sônia Meyer. Sônia e um aluno dela fizeram um trabalho bastante assim circunstanciado sobre a psicologia baseada em evidências, né? Chama-se A Prática Baseada em Evidências em Psicologia e a História da Busca pelas Provas Empíricas da Eficácia das Psicoterapias. Saiu em Psicologia, Ciência e Profissão 2015. E ali, tô confiando numa revista, tudo bem. Elas dizem que, assim como na medicina, e assim como eu disse no vídeo passado, prática baseada em evidências define-se pela melhor evidência científica disponível, perícia clínica no contexto das características culturais e preferência do cliente. Nota técnica. As 3 possuem o mesmo grau de importância na determinação da melhor conduta para cada paciente. São as 3, né? Quer dizer, não é só os artigos, as evidências científicas, né? É a conjugação dessas 3 coisas, né? Não é legal a gente assim apostar todas as fichas num aspecto quando nominalmente a gente tem aqui a concorrência dos 3 determinantes, né? Escutar o paciente. Quer dizer, se os pacientes testemunham, né, que a psicanálise tem algum efeito, tem algum resultado, talvez isso tenha algum valor de evidência. Não é uma meta-análise, não estou dizendo isso. Olha só, eles levantam essa ideia, né, de que é difícil a gente trabalhar com grupos de indivíduos, às vezes a gente perde as características individuais, que vocês simplesmente derrogam, né, mas eles estão dizendo, isso é uma crítica aí posta. Manualização, você tem que manualizar os procedimentos. Isso é um problema. Tentei falar desse problema quando disse assim, construção de práticas e traz para diante. Ou seja, antes de tudo eu posso manualizar, se eu puder manualizar eu posso testar, e se eu posso testar então é ciência. Então aquilo que eu não consigo manualizar muito bem vai ficar meio de fora. Era esse o ponto que eu estava colocando.
crítica do ensaio clínico randomizado. Então, vários trabalhos aqui dizendo que, bom, não é bem assim, a gente tem também objeções. Relações terapêuticas empiricamente sustentadas, né? Junto com um outro argumento que eu acho muito legal, que está nas pesquisas. Será que não existe um fator comum às psicoterapias? De que, sei lá, a escuta, a empatia, o acolhimento, a fala, escutar-se, pesquisar seus próprios assuntos. Será que não existem algumas condições gerais que elas enfim, justificam a eficácia, a eficiência do que a gente faz, um pouco, transversalmente? 17 Luborsky, né? 17 meta-análises sobre efeitos diferentes de psicoterapias, né? Mostra que a diferença entre elas é de menos 0,2, muito pouco, irrelevante. Você vai dizer, mas contra essa tem 18 artigos, contra o outro tem 25. Mas não vale a pena a gente pensar um pouco se não pode ser assim, de repente, né? Que existem condições gerais, né? Que estão aí dadas por todas as práticas, e não é porque elas são impostoras, não são ignorantes, estão querendo enganar as pessoas, não é por má fé. A hipótese do Dodô. Talvez exista uma psicoterapia super incrível, máxima, que junte todos os poderes, só que como o pássaro Dodô não existiu, ou não vai existir, ou ainda não existe, né? Então a gente estaria falando de uma abstração que pode exercer um efeito pseudocrítico em relação às psicoterapias reais que a gente tem. O problema da causalidade, né? Causalidade no comportamento, pode ser que ela seja diferente da causalidade quando a gente pensa o campo da linguagem, né? E aí voltamos à primeira observação lá, né? American Psychiatric Association, né? Diferentes tipos de métodos, né? Ensaios clínicos, 3. Ensaios clínicos randomizados, experimentos de caso único, estudos de caso. De novo aqui, estudos de caso validados, né? Por que a gente não poderia trabalhar com isso? Estamos em terceiro lugar, não em sexto, mas está aqui elencado. Outra dificuldade que esse pessoal levanta, eu acho também muito relevante, é que as habilidades para a gente praticar a psicoterapia, elas não são muito valorizadas pela prática baseada em evidências, né? O ensino dessas habilidades. Desvalorização do caso, desvalorização do indivíduo, desvalorização daquilo que não pode ser posto em semelhança, desvalorização daquilo que, bom, não combina com a minha racionalidade, né? Meu padrão aqui de razão. Isso parece um pouco restritivo, né? E para pensar a diversidade do humano, talvez um conceito de racionalidade mais amplo pudesse ser um pouco melhor, né? Aí vem essa ideia da psicanálise seria uma terapêutica nociva. Foi desmentido isso, tá aqui no texto. O déficit de consideração da teoria, né? Não é só experimento, você tem que ter bons conceitos também. A supervalorização de Popper, né? Isso a gente vai falar aqui, isso aparece, né, sistematicamente na PBE. Bom, tem os críticos internos ao Popper na filosofia da ciência, que nunca são mencionados, mas é um trabalho muito bom, muito importante nessa questão, chama On Foundations of Psychoanalysis, de 1984, do Adolf Grünbaum, que é um trabalho muito bom, um trabalho crítico à psicanálise. A psicanálise trabalha com Tolle arguments, ela muda o conceito para caber na experiência, muda a experiência para caber no conceito, e daí, bom, a gente nunca consegue dizer se foi ela mesmo que curou, ou se foi outra coisa. Tá valendo. Mas o Grünbaum mostrou que a psicanálise é falseável, mostrou que o Popper estava errado. A mais B, né? Teve escrutínio sério em cima desse livro, né? Ele teve muita repercussão. Quando eu digo exaltado, né? Popper 63, é porque 84 veio depois, né? Feito uma crítica, e daí o Vitor diz, não, você não pode fazer isso, porque
porque você está dizendo que o mais novo assim é melhor, né? E que por ser antigo o Popper tá equivocado, só porque ele é de 63, né? Agora, é muito curioso ele estar criticando o Pilate pelo fato de estar usando o Popper que está na década de 60. Espero que, consistentemente, ele também ache muito atrasado ficar sempre retomando a Freud e Lacan, sendo que um está no século XIX e o outro é da mesma época do Popper. Gente, Freud do século passado, retrasado, Platão, Kant, vocês sabem que a gente gosta de velharias. Não é porque ele é velho que ele é ruim. É porque, segundo os critérios de vocês, né? Uma boa crítica, ela deve ser assim atualizada. Os papers, eles vão se criticando, vão se questionando, eles vão se atualizando. E é uma coisa interessante da ciência, né? De pegar, assim, um debate que vai evoluindo, mas pegar a ponta final do debate. Não querer dizer assim, olha, nós estamos aqui com uma nova forma de pensar a ciência e o método experimental e vamos verificar as práticas e nós vamos usar uma conceitografia desta data. Não é porque é velho, gente. Acreditem, eu adoro coisas velhas. É porque isso contradiz esse espírito dos meus críticos, né? De trabalhar, né, com as coisas aí mais novas, né? Estou citando o Greenbaum, mas depois dele vieram muitos outros. Bom, então aqui encerro a minha parte relativa ao conteúdo. O vídeo para tretar com as outras teorias psicológicas, gente. Que é isso? Esse canal aqui é um defensor maior da colaboração entre as escolas, entre as linhas. Esse canal aqui faz a crítica, mas não está disposto a excluir as pessoas e as práticas. E a gente se levanta contra isso, né? Contra uma atitude segregativa, né? Como essa que a gente localizou aqui na PBE, também por causa do momento brasileiro, onde isso está muito no ar, né? Isso de segregar, de desautorizar, de dizer o outro não é, eu que sou, o outro tá fora do debate. Como a Clarice e o Vitor chamaram, né? Esses psicanalistas negacionistas, porque a gente se nega a participar do jogo da ciência e tal. Olha, não é esse espírito do canal. A gente briga, se exalta, mas não exclui. É na bola. A gente entende que o campeonato aí é para todo mundo e que não tem ninguém de anjo lá falando, você é aqui, você é pra lá e tal. Isso é uma postura ruim, né? Preocupante, né? E falando em pesquisa científica, editorial da revista Lancet, autoridade. Lancet, pra mim, se eu publicar uma vez na Lancet, posso me pendurar chuteiras. Uma vez na Science, na Nature, são revistas assim, acima de qualquer suspeita, né? Não, tudo bem, o cético ele suspeita de qualquer coisa, mas vamos lá. Lancet, revista Lancet, novembro de 2020, recente. Como chama, né? Psicanálise no combate à não aderência ao tratamento. Vou traduzir, né? Para fazer isso, nós sugerimos uma nova parceria entre o campo da psicologia experimental, da saúde pública e da psicanálise. Usaram long-term psychotherapy, da psicanálise. O campo onde, primeiramente, o mecanismo de defesa da negação, de onde vem a palavra negacionismo, foi postulado. E, ainda hoje, o campo onde o negacionismo é tratado. Enquanto psicanalistas, historicamente, resistiram à colaboração com a psicologia experimental e os epidemiologistas, é preciso ver que esse tempo acabou, ou que the time is ripe for change, é a hora de mudança. Depois de décadas de insularidade, a Associação Americana de Psicanálise começou a abrir as suas portas e empoderar os seus membros para aumentar a sua integração com as ciências experimentais e aumentar o seu envolvimento com a saúde pública. Aquela psicanálise
insular-minded, né, ilhada do passado, precisa ser desconectada. Mas nós fazemos um erro em assumir que por causa disso a psicanálise não tem nada a nos ajudar. Denegação cerca nós no presente. Ignorar o saber psicanalítico nestas circunstâncias pode apenas construir uma outra instância de negação ou de denegação, denial. The Lancet. Com essa, nem o Aqueronta contava. Nós temos aqui evidência, não sei como é que chamar, eu acho que é uma declaração que está muito no espírito aqui do canal. E clique aqui para receber mais evidências musicais, filosóficas, poéticas, científicas também, por que não, de vez em quando. Então, gente, na nossa sequência, teremos um vídeo analisando especificamente a forma, né, de apresentação dos argumentos. Nesse aqui a gente debateu o mérito, os conceitos, o conteúdo, né? Pulei assim o jeito das pessoas se dirigirem à psicanálise, né? Como é que elas estão tecendo um discurso, né, retoricamente agressivo com a psicanálise, que eu vou analisar no nosso próximo Falando Nisso, tá bom? Abração, até lá. Pra quem aguentar, né?